Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre política e conversa de boteco. Gostaria inclusive de aproveitar o ensejo onde o governador de São Paulo, surpreendentemente, na minha modestíssima, reconhece de forma explícita que ele estava errado ao não concordar com o uso das câmeras nos uniformes dos policiais. Esse tipo de reconhecimento explícito de um erro não é muito comum na vida dos políticos, porque isso pode se voltar contra ele. Eu não conheço, eu não vejo, eu não vi nem no Lula, político vivo que nós de esquerda no Brasil principalmente mais admiramos dentre todos os políticos vivos, nem o Lula foi capaz, pelo menos que eu me lembre, de chegar e reconhecer: eu estava completamente errado. Esperançoso que sou, espero até que o Tarcísio de Freitas esteja inaugurando uma nova fase de política pública, onde os homens públicos poderão dizer: eu errei. Mas eu confesso que vou ficar um pouco cético, porque Tarcísio de Freitas demonstra ser um tanto quanto bolsonarista, pelo menos em tese, até certo ponto, penso que mais por pragmatismo, mas ele é daquele político 100% pragmático. Agora, o bolsonarismo se encontra enfraquecido politicamente. Então agora seria, e eu penso que para ele, um político perspicaz, seria o momento certo de desembarcar de certas loucuras. Eu penso que pragmaticamente seria isso. Porém, em se tratando de Tarcísio, político de direita, que namora muito com a extrema-direita, eu vou fazer um pouco diferente do meu professor Paulo Giraldelli, da própria imprensa. Eu vou esperar um pouco para elogiá-lo. Vamos esperar um pouco. A atitude em si é muito elogiável, mas em se tratando de Tarcísio de Freitas, em se tratando de um político de direita, sobretudo de extrema direita, eu vou suspender o juízo elogioso. Mas com certeza, se essa atitude for genuína e duradoura, aí eu venho a elogiar. Mas eu vou esperar um pouquinho, porque 55 aninhos não são 55 dias. Então a gente já viu vais e vens na política muitas vezes. Mas eu gostaria também de colocar um ponto importante nisso que está acontecendo, que é que Tarcísio de Freitas faz uma separação cirúrgica, pelo menos momentânea, entre a conversa de boteco e a política oficial, que é uma coisa que o bolsonarismo não sabe fazer. O bolsonarismo levou, inclusive, para a vida pública a conversa de boteco, o papo do tiozão do pavê, que não tem nada a ver com a política oficial do dia a dia. A partir do momento que a polícia atira num rapaz, dá 11 tiros numa pessoa, 11 tiros numa pessoa de costas, mesmo que ele
fosse um bandido perigosíssimo, já seria errado, porque estaria fora dos protocolos policiais. E a polícia dando tapa na cara de senhoras, e é o policial que arremessou o rapaz da ponte, simplesmente porque ele era mais forte, né? O rapaz era mais ou menos levinho, então ele resolveu arremessar o rapaz de um córrego assim gratuitamente. Então, eu acho que isso faz parte de uma mentalidade que foi levada para a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, principalmente pela mentalidade do senhor Derrite, secretário de Segurança. Ao perceber uma pessoa tão truculenta assim na Secretaria de Segurança, os policiais se sentiram autorizados a cometer vários tipos de atrocidades. Tarcísio começou a perceber que o bolsonarismo está em baixa. Eu vou ficar me queimando por causa desses imbecis, desses idiotas truculentos? Não. Vou tirar meu corpo fora. Vou dizer que eu estou redondamente errado. Porque chegou num ponto insustentável. Não há mais como sustentar esse tipo de política pública. Por quê? Num determinado momento, por mais que a barbárie aconteça aqui ou acolá, num determinado momento a civilização emerge assim, de uma hora para outra. E como a civilização transcorre nos nossos dias? Ela transcorre através da suavização das relações. Para o capital circular com tranquilidade pelo mundo, ele precisa de um ambiente estável, mais ou menos previsível, sem que a barbárie se instaure. Então, a civilização, através do Estado, inclusive, propõe uma infraestrutura para que o capital caminhe minimamente. Mas, em alguns lugares, há obliterações. Em alguns lugares, há a descontinuidade, há um apagão do processo civilizatório, como, por exemplo, como está acontecendo agora em Gaza. Bombardeios e mais bombardeios sobre Gaza, e até que nós começássemos a criticar, e o Lula foi um dos primeiros, quiçá o primeiro, a chamar aquele absurdo de genocídio, aí nós começamos a desconfiar. Mas já nos esquecemos da guerra da Ucrânia. Por quê? Porque a civilização, ela suaviza as relações, mas ela também, através do capitalismo, ela se apropria da própria guerra para acumular capital. Então, nós ainda estamos nesse balanço histórico entre a suavização das relações através de lugares civilizatórios e o estabelecimento da barbárie utilizado pelo próprio capital, pelo próprio capitalismo. Então a guerra é um fator histórico, econômico importante. Então uma guerrinha aqui, outra guerrinha ali, tudo bem, ainda nós estamos nessa fase. Então, já nos esquecemos da guerra na Ucrânia, porque o PIB da Ucrânia cresceu com a guerra, as empresas que se apropriam da guerra para valorizar as suas ações se beneficiam com a guerra, as empresas envolvidas com a guerra. Então a guerra, ela é um fenômeno importante para o próprio acúmulo do capital. Então ela continua a ocorrer, ela continua acontecendo. O que não vai acontecer e o que o capital potencialmente não deixará acontecer é uma terceira guerra mundial, porque aí seria o fim do capital, porque seria o fim da civilização, seria o fim dos homens. Sobraria o quê? As máquinas? Penso que não. Mas eu acho importante e eu fico contente como humanista, como pessoa de esquerda,
feliz por Tarcísio de Freitas namorar com a civilização. Tarcísio de Freitas falou: bom, vamos instaurar a civilização porque o bolsonarismo está em baixa. Então, a minha preocupação apenas é até que ponto, porque Tarcísio de Freitas não tem uma relação com a civilização, com o humanismo, por convicção. A relação dele com o humanismo, a relação dele com a melhor parte da civilização é uma relação pragmática. Por isso que eu vou aguardar um pouco até fazer o meu elogio. Não vou me apressar. Mas fico contente de ver parte da civilização se instaurar. Mas é parte da civilização. Porque não adianta discutir segurança pública se determinados lugares da cidade, como alguns morros de Rio de Janeiro, da Bahia, etc., são ocupados por grupos criminosos, são dominados por grupos criminosos, por milícias, por traficantes. Então, e como esses fuzis chegam lá? Como a polícia vai disputar espaços territoriais bélicos com fuzis, que são armamentos não utilizados pela própria polícia, se são armamentos dos exércitos? E como esses armamentos chegam lá? Então, por mais que a civilização se instaure porque a barbárie se torna visível e nós denunciamos, há lugares onde a barbárie se instala, nas favelas, na faixa de Gaza, na Ucrânia, na Síria. O que fazer diante disso? Boa pergunta. Até porque esses lugares onde a barbárie se instaura ainda no Brasil são lugares como favelas, onde algumas ONGs resolveram dizer que a favela é um lugar muito legal para se viver, muito legal para se morar, onde há empreendimentos maravilhosos. Então a favela tem que continuar a favela, porque ali há empreendimentos maravilhosos. E não há mais um envolvimento do Estado em querer transformar a favela em bairros residenciais regulares, como uma Barra da Tijuca, como uma Ipanema. Então não há mais as pessoas não sentem mais, os governos não sentem mais a necessidade de transformar a favela em bairro, em uma não favela. Aí seria legal. E não dizer que a favela é maravilhosa. Pode até ser, no sentido de que ali há pessoas maravilhosas, trabalhadoras, mas favela é feio, não é bonito não. A favelização não é bonita, ela é feia e ela é um ato de barbárie dentro do processo civilizatório esperado pela cidade. Não é bonito a favela, não é bonito a favelização. Então parar com esse negócio de taça das favelas. Taça das favelas, porra nenhuma. Tem que ser taça dos bairros e não taça das favelas. Porque a favela é algo que deve deixar de existir para que a favelização se transforme em bairro. Havia esse projeto do César Maia. Esse projeto foi tentado com os UPPs, visando a normalização, a pacificação desses lugares, mas isso acabou. Então, por que eu estou falando isso? Porque não adianta a gente discutir a não barbárie da polícia se o processo civilizatório da cidade continuar ocupando espaços, ainda que menores, de barbarizações. E isso acaba atingindo também a cidade como quase um todo. Por quê? A cultura dessa barbárie vai se tornando tão comuns que nós vamos
traficalizando nossa mentalidade, milicianizando nossa mentalidade. E se nós conversarmos com boa parte dos cariocas, a mentalidade das pessoas está traficalizada, está milicianizada. Então é isso. Fico feliz por Tarcísio de Freitas ser abraçado pela civilização. Vou esperar um pouco para tecer o elogio, porque afinal de contas, ele é bolsonarista, né? E bolsonarista você não pode se apressar em elogiar. Mas independente de eu me apressar em elogiar Tarcísio de Freitas em si, a atitude, esse tipo de atitude é elogiosa. Reconhecer o erro de forma objetiva. Ok, galera? Vocês são do coração.